Não, mas eu falo assim, a empresa chamou, Sim. a Honda não chamou, o Sim. policial vai chegar e vai falar, pô, Com a quem me tendência, chamou né? foi a empresa, porque Sim. isso aqui você tá filmando, isso aqui, Isso pode aqui, acontecer. e pode querer dar razão pra empresa, sabe? Pode acontecer. Agora, o que eu vejo da polícia militar, que eu já tive contato, Sim. tudo, eu acho que tem um despreparo por parte do Estado Sim. em treinar aquele policial. Sim. Porque a pessoa entra pra polícia e fala assim, cara, eu gosto é de prender bandido. Aham. Eu gosto é de caçar bandido, eu Sim. gosto é de pôr na cadeia, eu gosto é de algemar, eu gosto é de trocar tiro. E às vezes ele vai numa ocorrência dessa, Sim. igual ocorrência de marido e mulher, por exemplo. Eu sei Sim. que o policial não gosta de ir Não numa gosta. ocorrência de Aham. marido e mulher. Sim. Ele chega numa ocorrência dessa de violação do Código de Defesa do Consumidor e fala, pô, mano... Acho que é perda de tempo. É perda de tempo, É. cara. Isso vai no Procon, o Sim. Procon resolve isso e tal. E aí, o despreparo desse policial, Sim. às vezes, faz ele agir de forma incorreta e Sim, acabar sim. desgastando Sim. essa relação, sabe? E um dos grandes culpados disso tudo, aí eu faço uma meia-culpa, é a própria imprensa. Por quê? Vamos lá. A partir do momento em que o policial militar ele é um cidadão também, ele é um agente do Estado, mas ele também é um cidadão. Ele também tem os seus estereótipos formados. E um grande formador de estereótipos é a mídia, a grande imprensa. Então vamos lá. O policial, ele terminou de fazer o serviço dele, aí ele chegou à casa dele, aí ele vai ligar a televisão. Aí ele vê o quê? Ele vê a televisão colocando o quê? Pobre é tudo marginal. Pobre, marginal não no sentido sociológico. Por quê? Porque, sim, pobre é marginal no sentido sociológico. Vive, infelizmente, à margem de um sistema de democracia, à margem de um sistema de assistência. Mas estou dizendo bandido, é gente que não dá para confiar, certo? O tempo todo. E que o fornecedor, ou o rico, ou o empresário, enfim, não, aí ele é bacana, é uma pessoa legal, uma pessoa direita. Quando esse policial vai atender uma ocorrência que tem um consumidor pobre de um lado e uma empresa rica do outro lado, se ele se deixar levar por esse estereótipo construído pela mídia, ele vai achar que sim, que o lado errado é aquele que está chamando ele, que é o consumidor hipossuficiente. Ele já tem um viés formado dentro dele. Já tem. Agora, se ele fizer uma reflexão e pensar o seguinte, poxa, peraí. E legal é que muitos fazem, tá? A Ronda do Consumidor, inclusive, eu nem sei se eu já falei isso publicamente, eu acho que já. Mas acontece assim com bastante frequência de consumidores nos procurarem e falarem assim, quem me mandou procurar vocês foi o batalhão tal. Eu fui fazer uma ocorrência na base tal, eles mandaram procurar vocês. Existe. Só que de forma extraoficial. De forma aberta, oficial, ninguém nunca falou nada. Os amigos da polícia que já precisaram da Honda, que estão lá dentro, fizeram essa indicação. Na base. Por quê? Porque ele sabe, hoje, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela já sabe que o trabalho da Ronda do Consumidor é importante. Ela já sabe que é um trabalho impactante, que é um trabalho que poupa recursos públicos, ela já sabe. Ela já sabe. Só que aí, assim, é melhor extraoficial falar, procura a Honda, do que em alguma coisa mais oficial. Mas, enfim, então muita gente procura a gente por indicação. Então tá havendo, eu percebo que está havendo uma mudança de consciência por parte de alguns policiais para entenderem que a Honda é parceira. Inclusive, eu já gravei com o policial. Só que ele foi descaracterizado, obviamente, eu não falei que ele era policial, porque não faz sentido para quê? Ele tá ali como consumidor, né? Mas já gravei com o policial, já gravei com família de policial, enfim. Mas se esse policial que não gosta de atender a uma ocorrência da Honda, por exemplo, se ele botar a mão na consciência e pensar o seguinte, falar assim, cara, eu não sou da elite, não. Eu não sou da burguesia, não. Eu não tenho grana para pagar aí um advogado daqueles para processar essa loja aí e eu tenho meu direito respeitado, não. Essa empresa aí não tem medo do meu distintivo, não. Deixa eu fortalecer a luta pela democracia de trabalhos como a Honda. Por quê? Porque a Honda está conseguindo fazer com que o nosso direito seja respeitado. Ele vai ser beneficiado com isso em algum momento. E se ele direto não for, ou indiretamente. vai. Se ele não for, a mãe dele vai.
A irmã dele vai, o irmão vai. Porque a gente sabe que, infelizmente, os nossos policiais militares do Brasil inteiro não recebem um salário que faz com que eles se tornem da classe A, por exemplo. Né? Não, o salário A maioria está endividado. A aí, mãe, né? exatamente. Então, se ele não tem a condição de pagar um advogado, a mãe também às vezes não tem, o irmão não tem e tal. Então, esses trabalhos, como o trabalho da Ronda, deveria ser apoiado, sabe? O cara deveria pensar o seguinte, não, cara, não precisa falar abertamente, que a gente não tá atrás de biscoito, não. Não precisa chegar e falar, ah, legal esse trabalho. Não, mas faça o que a lei manda. Chegue na ocorrência com postura, né? Faça lá, tendo o registro, só faça o trabalho. Eu não tô pedindo, eu não peço nem que polícia. Eu acho que eu nunca pedi, não, pedi uma vez só, mas foi um crime que aconteceu, que foram 2 crimes que aconteceram, que eu solicitei condução. Eu não faço isso, eu não sou aquela pessoa que fala assim, ah não, vou conduzir para delegacia, não, então não vou dar nem esse trabalho pro policial. Eu só quero que ele chegue, que ele faça a ocorrência, que ele libere a gente e a gente vai resolver isso judicialmente. Se ele chegar com essa consciência de entender que a Ronda é parceira, dá tudo certo. Mas já aconteceu algumas vezes do rapaz chegar. E aí, aconteceu inclusive uma vez do rapaz chegar e eu vi que o negócio tava indo para um lado que eu falei o seguinte, vou chamar o superior. E chamei o superior. Por quê? Aí, recentemente... mexer com a abelha também, né, mano? Só que o negócio, o Robertinho, é o seguinte, dependendo da forma como você mexe com a abelha, ela não te ferrou, não. Depende. Porque senão a gente não tinha o mel. Você tem que ter o jeitinho. Dependendo do jeito, ela não te ferrou, não. Né? Mas teve recentemente uma blogueira que ela resolveu pegar uma reportagem, essa reportagem que eu fiz aí, com esse militar, era um soldado da Polícia Mineira, e aí ela fez uma postagem lá, falando que eu tinha dado carteirada e não sei o que. Eu falei, pobre senhora, ela não sabe o que eu fiz ali. O que eu fiz ali, na verdade, foi salvar a carreira desse policial. Eu salvei a carreira dele. E eu falo isso com toda humildade. Ele ia ser expulso da polícia, acredito eu. Sabe por quê? Porque o descontrole emocional que ele já apresentou nos minutos iniciais do diálogo comigo, eu já percebi que o seguinte... Vamos lá, recapitulando. Era uma empresa na região nobre de Belo Horizonte. E quando a moça foi chamar a PM, a gerente, ela já falou, tá invadindo aqui a minha loja da Savassi. Opa, Savassi. Não sei o quê. Então pronto. Aí chegou o policial, dois militares de moto. Eles conversaram com a representante da empresa. E eu chamei também porque ela me acusou de invadir, promover a arruaça. Aí eu chamei também. Aí... Quando eles desceram da moto, ficaram ali um bom tempo conversando com as moças. Ouviram pacientemente. Massa, boa postura, é isso que o policial tem que chegar. Se não é uma situação que ele tem que já chegar sacando arma e fazendo alguma coisa, tá tudo sob controle ali, né? Tudo bem, ouvi. Perfeito, o protocolo é isso. Maravilha. Só que ele tem que ouvir a outra parte também, ué. Não vai ficar desproporcional esse negócio, não. Principalmente se a outra parte é solicitante também. Tem que fazer tudo certinho. Tem que ser. Aí quando ele veio... Quem é responsável? Eu falei, sou eu. Tudo bem, soldado? Aí eu comecei a falar, gente, ele já me corta. Aí começou a falar no rádio. Aí no rádio ele falou assim, tá aqui, nós, inclusive, tá filmando aqui, vai todo mundo, ele até puxa, todo mundo sair na televisão. Eu falei, pronto. Pronto, por quê? Porque juiz não pode ser celebridade, juiz não pode ser muito atraído por câmeras, policial não pode, agentes do Estado não devem ser atraídos por câmera, porque ele vai ter um desvio de conduta de função pública. A partir do momento que um juiz, que tem que ser uma pessoa discreta e julgar conforme a lei, ele gosta de ficar dando reportagem para não sei o quê, vai afetar o provimento dele. Ele vai começar, assim, vai descer demais e vai vacilar. Não pode. Quando eu vi, eu falei assim, pronto, tá, mas tudo bem. Esperei ele terminar. Aí eu comecei a falar e ele já me cortou. Não, eu não vou entrar no mérito, não. E não sei o que. Aí eu, pronto, soldado, eu não estou querendo que o senhor entre no mérito. Eu desejo que o senhor me ouça, porque eu sou solicitante. Ele me cortando. Não, vou... Aí começou a bater palminhas, assim, ó. Linguagem corporal, né? Tá tendo descontrole emocional. Total. E aí eu entendi o seguinte, se aquela conversa avançasse um pouco mais...
ele não tinha reconhecido que ele estava ali para fazer o exercício da função pública, que ele não está ali para dar opinião. Ele não tinha entendido isso. Ele tinha demonstrado um despreparo, dizendo, vamos aparecer todo mundo na televisão, vamos ficar famoso. Isso não é uma postura esperada no militar. E agora ele já estava alterando o tom de voz e ficando cada vez mais ríspido comigo. Qual que seria o passo, gente? Eu sei que no Brasil, infelizmente, a gente ainda é maculado pelo vírus de 1943, né, que o fascismo na Itália estava ali com Benito Mussolini, daquele jeito, o Código Penal de 1940, naquele contexto histórico, ele é altamente fascista, autoritário, aí fascista no sentido real, não é fascista igual muita gente anda falando, é fascista no sentido real. Na Itália mesmo. Isso, o Código Penal brasileiro, 1940, ele é inspirado no direito italiano, que estava no fervor do fascismo. Por isso é que o Código Penal e o Código de Processo Penal brasileiro, ele coloca o Estado forte cá em cima e coloca a parte pequena cá embaixo. Ele é extremamente estatal, pró-Estado, né, fascista. E aí, eu já pensando assim, falei, meu Deus, esse rapaz, ele tá descontrolado aqui. Qual vai ser a dele? Ele vai invocar o tal... Eu tô fazendo agora suposições, porque isso não aconteceu, eu tô supondo. Ele vai invocar o tal do tá me desacatando, que é a carta da manga, né? Infelizmente, por causa da influência do Código Penal, que ele é um código autoritário, de influência fascista italiana de 1940, 43, enfim, ele botou lá o tal do desacata a autoridade. Hoje a gente tem coisa mais absurda e excrescente no Brasil do que o tipo penal desacato à autoridade. Isso é absurdo, isso é antidemocrático. Isso não coexiste com a Constituição da República, uma Constituição cidadã e democrática, um tipo penal que dispõe que desacatar funcionário público crime. Por que não? Ah, Benoni, então você está falando... Você acha que não existe desacato? Em um Estado democrático de direito não pode existir o tipo penal de desacato. O que é isso? Vamos lá. Então você está falando que a gente pode falar o que a gente quiser com o agente público? Não, Só que o agente público já tem um tipo penal que o protege, que é o tipo penal de injúria, ou difamação, ou de calúnia.